Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 21 de janeiro de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Vamos falar um pouco sobre o mercado ontem, sobre o mercado mundial ontem, porque foi um dia bem conturbado nas bolsas no mundo inteiro. A gente teve, num determinado momento do dia, o mercado americano caindo mais de 3%. Tudo isso influenciado por dois motivos principalmente. Mais uma vez, a economia da China, que gera desconforto no resto do mundo, e também pela queda no preço de petróleo, onde o WTI caiu mais de 6%. Isso, e claro, né, com mais desconfiança sobre crescimento mundial, crescimento na Europa principalmente, trouxeram essa queda bem forte para o mercado. O mercado ontem, então, até às 4 horas da tarde, caía com muita força. A gente teve no final do pregão uma recuperação tanto do mercado americano quanto no mercado brasileiro, que de certa forma deu até um alento a muita gente imaginando que chegaria a hora, mais uma vez, né, um discurso aqui que todo dia a gente está fazendo de um repique, né? Não só na Bolsa Brasileira, que cai com bastante força, mas também na Bolsa Americana. O S&P 500 já acumula mais queda de quase 10% no ano. Isso para o mercado americano acaba sendo mais representativo até que a nossa queda deste ano, perfeito? A diferença é que lá tinha um mercado em alta, um mercado que há muito pouco tempo rompeu o topo histórico, enquanto aqui a gente já vinha de uma queda acumulada muito grande, né? Então parece mais feio para a gente justamente porque a gente já tinha uma queda bem forte nos últimos anos, enquanto o S&P subia, perfeito? Bom, essa noite a gente teve o mercado asiático caindo, mas refletindo talvez um pouco da queda de ontem nos mercados americanos. A gente teve também a Bolsa da China num dia muito volátil, que acabou fechando com 3% de queda. Temos a Europa em alta, talvez pegando aqui essa melhora do dia anterior nos Estados Unidos, e o mercado americano em leve baixa, né? Em leve baixa também o petróleo. Até a última vez que eu vi estava caindo 0,76%, então é uma queda pouco expressiva. O mercado de petróleo é muito volátil e o mercado aguarda a estoque de petróleo que vai sair hoje, se não me engano, às 2h30 da tarde. Então, de certa forma, o mercado vai ficar talvez um pouco sem direção até lá. Essa é uma notícia importante, saber os estoques de petróleo. Um outro fato importante que aconteceu ontem, pessoal, que é muito relevante para o nosso mercado, foi a decisão do Banco Central de manter a taxa de juros, a Selic, em 14,25. E por que essa reunião foi diferente das outras? Bom, porque até antes de ontem, né, até terça-feira pela manhã, a maioria dos analistas, né, até por conta de indicações do próprio Banco Central, achavam que teríamos uma alta de 0,5% nessa taxa, ou seja, que a taxa iria para 14,75. Justamente esse aumento de taxa serviria para, de certa forma, ajudar a conter a inflação, que continua acelerando, que continua alta, perfeito? Bom, aí na terça-feira a gente teve algumas indicações aí do ministro da Fazenda de que talvez a gente não teria esse aumento de taxa de juros, e ele justificava essa manutenção da taxa justamente falando que a taxa de juros já está muito alta e a recessão esse ano pode ser pior do que se esperava. Então, a gente tem hoje vários problemas, mas os maiores são inflação alta, né, e a recessão da economia, né? O problema da inflação você resolve, dentre outras coisas, subindo os juros, né? Então, a vinda dos juros de 7 e pouco para até 14,25 não foi por outro motivo a não ser para tentar conter a inflação, perfeito? Bom, e a recessão da economia se resolve fazendo várias coisas, mas também baixando a taxa de juros. De certa forma, quando você baixa a taxa de juros, o brasileiro, né, pessoa física, acaba consumindo mais e as empresas também conseguem fazer financiamento para financiar a produção a um preço mais baixo, né? Então, nessa guerra de subir os juros para conter a inflação e baixar os juros ou não aumentar os juros para evitar uma recessão ainda maior, acabou vencendo a não subir os juros para tentar conter a recessão ou para que ela não se agrave, né?
De certa forma, quando essa é uma decisão de economistas, né, pelo menos você tem uma desculpa melhor para dar para o mercado, mas essa decisão parece um pouco ser uma decisão muito mais política do que econômica, né? Isso que, de certa forma, deve causar uma turbulência hoje para o mercado brasileiro. Particularmente, essa não é a minha especialidade, né? Mas eu acho que não subir os juros agora vai criar um problema para o futuro, ou seja, a gente não vai conseguir conter a inflação. No futuro, teremos que subir muito mais os juros para tentar conter essa inflação, o que vai criar uma recessão ainda maior, né? Então, de certa forma, eu não vejo com bons olhos essa manutenção dos juros nesse patamar. E é claro, como sempre, a gente está aqui para explicar o cenário, mas não para ficar reclamando ou criticando somente, né? Vamos pensar em, a partir de agora, olhando para os nossos gráficos, em como é que a gente vai aproveitar essa condição que já foi criada para tentar rentabilizar a nossa carteira, seja na compra, seja na venda dos ativos do Ibovespa, perfeito? Bom, com esse cenário que a gente explicou para vocês e que temos até o momento, a gente tem uma abertura negativa do índice futuro, o índice futuro cai aí perto de 1%. Repito, ele teve uma boa recuperação ontem, né, no final da tarde, mas não foi suficiente para deixá-lo no positivo. Então ontem foi um dia de queda apesar dessa recuperação e hoje ele amanhece caindo cerca de 1%. Eu até agora há pouco estava olhando o dólar, né? Deixa eu ver se mudou alguma coisa, não estou olhando mais agora, mas o dólar sobe nesse momento aí 1,14 e o que também é normal, tá? A gente, quando você tem uma quebra, né, de uma determinada linha que você seguia na economia, né? Então, há cerca de um ano, quando entrou o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, né? A linha adotada é vamos subir os juros para tentar conter a inflação, né? Então você ontem à noite teve uma quebra dessa linha, né? Isso de certa forma tem um impacto direto nos investidores estrangeiros, eles costumam ficar com um pouco mais de medo, um pouco mais de receio, quer dizer, se eu não entendo muito bem o que esses caras fazem, eu não vou ficar aqui nesse país. Então é natural que a resposta do dólar seja exatamente uma resposta como está tendo agora, uma resposta de alta, perfeito? Eu hoje vou começar mostrando o primeiro gráfico que eu quero mostrar exatamente do dólar, porque hoje a gente tem uma mudança naquele quadro que se mantinha estável nos últimos 3 meses, perfeito? Então vamos dar uma olhada aqui no dólar. A gente tinha até o pregão de ontem uma consolidação que já durava desde outubro, desde início de outubro, né? Então a gente teve uma subida muito forte e a partir daí o mercado se manteve lateral, bem lateral, né? E no começo do ano, quando começou a cair a bolsa, a gente se aproximou daquela região de 4.100 pontos, que se transformou numa barreira importante para o dólar, né? O dólar bateu aqui, desceu, aqui ele subiu, veio aqui perto, desceu. Aí em dezembro ele veio aqui de novo, bateu cabeça aqui nesse ponto, desceu, subiu de novo aqui várias vezes esse ano já e não conseguiu passar desse ponto, desceu, subiu de novo aqui na semana passada, desceu. Até que ontem ele conseguiu romper exatamente essa linha, né? Eu achava que o rompimento dessa linha daria no dólar o trade do mês, né? E marcava como alvo um ponto que a gente acabou chegando hoje, né? Que na verdade eu dei como alvo 4.172, a máxima de hoje aqui da abertura foi 4.170, então tá a 2 pontos aí do alvo, pelo menos inicial, que a gente dava, né, que a gente passou lá na sala da Arena do Investidor, né. Então ele hoje, né, abre campo, né, para mais subida, né. A gente já falou para vocês quais são os alvos interessantes para serem observados a partir desse rompimento e eu vou repeti-los aqui, tá? Primeiro ponto de parada desse dólar é nos 4.207, onde tem um topinho pouco importante no gráfico diário, mais relevante até no gráfico intraday. O segundo ponto importante é exatamente essa região dos 4.330, onde você tem um outro topo que só pode ser observado no gráfico de 60, é menos importante para o gráfico diário. E aí a linha realmente muito mais interessante para ser observada é exatamente essa aqui, tá? Então vamos até mudar ela de cor, vamos colocar aqui uma cor laranja, num ponto muito mais expressivo, né? Que essa parece ser a única grande barreira do dólar numa possível alta aí do papel, tá ok? Então a gente tinha comentado bastante com vocês nos últimos dias da possibilidade
de iniciar um swing trade comprado no dólar. Espero que todo mundo tenha aproveitado essa oportunidade ontem. Agora é trabalhando com os stops, esse stop já pode ser muito perto aí do ponto de entrada, né, só para proteger a operação, e vamos deixar a tendência nos levar, perfeito? Então se alguém tem falado, muita gente tem falado que está difícil ganhar com compra, né? Você tem aí dois tipos de produtos do mercado sendo sensacionais na compra, né? As puts, opções de venda, né, de Petro e Vale, e agora também o dólar parecendo bem interessante, perfeito? Vamos virar a página, esquecer um pouco do dólar. Eu acho que foi dado o recado, acho que quem aproveitou a oportunidade ontem deve estar feliz. Vamos falar um pouco do Ibovespa, né? Porque o Ibovespa parou de cair ontem e deu uma recuperada num ponto muito crítico, né? Que eu acho muito relevante a gente mostrar aqui para vocês, tá? Então, vindo para o gráfico aqui do Ibovespa, a gente sabe que essa linha vermelha é uma linha de retorno de um canal de baixa do gráfico semanal, um canal que começou lá em 2011, né, do final de 2010, início de 2011, e que vem marcando aí topos e fundos da Bolsa Brasileira desde então, tá? Esse é um canal do gráfico semanal, então o que vale é fechamento semanal, né? Ontem a gente cruzou esse canal e acabou voltando um pouquinho, mas a semana acaba na sexta-feira, né? O rompimento desse ponto vai acontecer se na sexta-feira, no fechamento do pregão, o Ibovespa estiver abaixo dessa região. Por enquanto a gente não sabe se essa região será realmente rompida ou não. Mas ontem você teve aí um dos sinais de como essa ponta é importante, né? A gente já encontrou suporte nessa região aí na sexta-feira, encontrou suporte nessa região na segunda, a mínima da segunda foi em cima dessa linha, a abertura de terça foi em cima dessa linha, o mercado foi, voltou, fechou em cima. Ontem a gente fechou um pouquinho abaixo, mas já esboçando uma reação. Então a gente percebe que essa região vermelha aí é uma região que está oferecendo bastante suporte para o Ibovespa e é natural, depois dessa queda tão forte que tivemos esse ano, né, uma queda aí de aproximadamente 12%, 13%, é natural que em algum momento o mercado tente até pelo menos uma correção. Bom, se essa correção vier, a gente tem as médias móveis como o primeiro ponto de dificuldade, portanto, o primeiro ponto em que o mercado pode voltar a cair e seguir tendência de baixa, porém, se o rompimento vier, o ponto de 35.500 pontos parece ser o próximo suporte para o Ibovespa, tá? Ou seja, tem mais queda para vir se a gente romper essa região, tem mais aí quase 10% aí de queda, 8% de queda antes de encontrar o próximo suporte. Eu vou, a partir de agora, já ir pedindo para vocês, para enviando aí as perguntas, as dúvidas dos ativos que vocês estão querendo operar ou estão operando. Peço para sempre que, junto com o ativo, coloque em que situação você está. Né? Se você só coloca Petri 4, eu não sei se você está comprado, se você está vendido, se você quer comprar ou se você quer vender. Então coloque qual é a sua intenção com o ativo, se está comprado, vendido, quer comprar, vender, justamente para a gente ter como esclarecer mais facilmente aí a condição para o seu pedido, tá ok? Enquanto vocês fazem esses pedidos, eu vou falar um pouco exatamente de Petrobras. Ontem foi mais um dia de queda muito forte de Petrobras e ela finalizou, a mínima do dia dela também aconteceu num ponto muito importante, né? A gente está tendo um trabalho bem árduo aí de encontrar os próximos suportes de Petrobras, porque como ela tem caído aí 5, 6, 7, 8% no dia, né? Todo dia ela rompe um suporte que era importante para o papel e vem para o próximo, né? Ontem, inclusive, teve um que eu já apaguei da tela, porque esse já passou do ponto, nem é importante mais. Tem ali uma linha vermelha ainda, que era uma linha que também já passou do ponto, daqui a pouco a gente pode até apagá-la, né? Mas ontem a Petrobras chegou a 4,27, né? Onde tem uma linha muito importante, que eu tive que voltar 15 anos para encontrá-la, né? E tem outras linhas aqui para baixo que são os próximos suportes, porque se ela continuar caindo em mais 3, 4 pregões, ela já chega aqui nessa linha aqui de baixo, perfeito? Bom, então como é que a gente fez para encontrar essa linha aqui de 4,27 em Petrobras, né? Eu achei esse realmente o ponto mais importante aí de todos, que eu andei analisando e olhando, né? A Petrobras em 2001, né, quando viveu uma grande consolidação, na época ainda da crise, da época do final do mandato do Fernando Henrique, né?
ela bateu aqui nesse ponto de 4,27, recuou, bateu de novo aqui nesse ponto de 4,27, veio para a tendência de baixa, se recuperou. Quando subiu, encontrou dificuldade exatamente nesse ponto novamente, recuou e aí subiu com bastante força novamente. Ou seja, este ponto, né, quando foi rompido, gerou uma aceleração de preço grande em Petrobras, né? A gente percebe aqui que ela saiu desses 4,30 para R$ 7,00 com muita rapidez, né? Então esse foi um ponto de muita resistência no passado distante, né? Isso a gente está falando de 2001. Tem gente aqui assistindo esse chat que nem sei se era nascido, né? Eu não estava em bolsa ainda, estava me formando, na época eu estava, 2001 foi o ano que eu me formei engenheiro, estava entrando para o mercado de trabalho. Foi um ponto importante e a gente tem que lembrar sempre que suporte e resistência, quanto mais forem tocadas ou quanto mais esquecidos no tempo forem, né, mais relevantes são também. Tá? Então, Petrobras ontem bateu exatamente nesse nível que eu imagino vai criar algum tipo de suporte por papel, perfeito? A outra ação para se analisar é Vale, eu acho que é outra ação que vocês gostam bastante, não é natural, né, uma das grandes empresas do Brasil, é uma empresa que durante muito tempo aí deu um lucro exorbitante, parecia que tinha um potencial de continuar crescendo pela eternidade inteira, né, mas que vive também nesse momento uma grande dificuldade, não só pelo fato de ter o produto que vende, que é o minério de ferro, também queda livre, não é uma queda livre tão forte quanto a do petróleo, mas ainda sim uma queda livre muito intensa, né, e por isso ela lucra menos, por isso os preços das suas ações caem com muita força, mas também por conta dessa tragédia que aconteceu em Minas Gerais, que acabou criando dificuldades inclusive em outros estados, como no Espírito Santo, dessa barragem que estourou em Mariana e que de certa forma a Vale está também envolvida, né? Esses dois fatores juntos têm trazido aí uma queda bem forte para o papel. Ontem foi mais um dia de queda, porém a Vale conseguiu também no intraday somente, né, ter uma boa recuperação. Ela chegou a estar caindo quase 4% e a Vale 3 fechou, se não no positivo, muito perto dele. A última vez que eu olhei ela estava inclusive positiva e a Vale 5 terminou com a queda bem menos intensa. Ou seja, ontem foi um dia de um pouco de recuperação, mas eu estou falando de gráfico intraday, nem é do gráfico diário. Quer dizer, para você ter confirmado uma possibilidade de ao menos termos uma correção, você precisa que o gráfico diário te mostra isso. Isso teria que acontecer nesse pregão, então a gente tem que acompanhar para ver se realmente isso vai acontecer, tá? É bom ficar de olho. Mesma coisa em Vale aqui, né? A gente tinha esse primeiro ponto de suporte que parecia um ponto de suporte difícil de ser alcançado, que a gente levaria muito tempo para alcançar esse ponto. Porém, ele foi não só alcançado, como ultrapassado sem o preço chiar. Então o preço simplesmente bateu aqui e caiu bem mais forte, tá? A partir disso, no gráfico no passado, o único ponto que a gente acha relevante para ele é exatamente 561, tá? Não sei se vai chegar aqui sem ao menos passar por uma correção um pouco mais longa do que essa que ela já vem fazendo, que na verdade é uma lateralização, mas de qualquer forma vai valer a pena a gente observar esses pontos, perfeito? Vamos lá, vamos falar dos papéis aí que vocês estão pedindo. André, você disse para procurar ações com tendência de baixa para vender. Agora que o mercado está em baixa, mas se uma ação não caiu até agora, com essa monte de liquidação, ela tem chance de cair ainda. Léo, muito bem, muito boa a sua pergunta, tá certo? Muito boa mesmo, tá? O que tem perna de queda de 40%, que é o caso de Vale, Petro, que pode ser até um pouco mais, e de vários outros ativos que já caíram, talvez não 40%, 30%, eram as que estavam realmente mais fracas, perfeito? E, portanto, as melhores oportunidades de venda já aconteceram, né? Só para lembrar vocês, no dia 4 de janeiro eu cheguei aqui com uma lista de venda. Dessas ações que a gente vendeu naquela semana, não tem nenhuma caindo menos do que 10%. Vou dar um exemplo, por exemplo, de JBSS, que estava na primeira semana e que caiu bem mais do que isso, perfeito? Talvez CESP tenha caído um pouco menos, caiu só uns 5 ou 6, mas todas caíram. Na segunda semana do ano, a gente deu mais uma lista, né? A gente já tirou algumas que já tinham caído bastante e deu uma outra lista, com destaque com a QGEP, que cai mais de 20%, ou seja, era uma segunda leva de ativos que estavam mais fracos, perfeito? Na terceira semana de estudo de domingo, a gente já tem ativo que está subindo e não caindo, perfeito? Ou seja,
Os que já caíram, caíram bastante, fica difícil de iniciar a operação agora, porque o repique, quando acontece, é muito forte e acaba destopando. E os ativos que não caíram ainda, não caíram por um simples motivo, são os que estão mais fortes. Então, mesmo com a grande queda, não tiveram ainda os preços em queda livre, perfeito? Eu imagino que se tivermos mais queda no mercado, essas ações acabam vindo junto. Porém, se tivermos uma correção, é natural que essas ações subam também, talvez numa intensidade um pouco menor. Por isso que eu acho, Léo, que esse não é o momento mais interessante para iniciar novas vendas. Por isso que eu estou falando desde a semana passada que o ideal não é o que vai acontecer, porque ninguém no mundo tem a capacidade de dizer para onde o mercado vai. Quem tenta fazer isso está te enganando, né? A gente só consegue olhar para o mercado, enxergar quais são as melhores possibilidades, quais as melhores probabilidades de esse ou aquele movimento acontecer. Então é por isso que eu acho que seria muito interessante para as nossas operações de venda se o mercado viesse para um repique que subisse 4, 5, 6%. Por quê? Porque aquelas ações que estão mais fracas se recuperariam, geralmente quando sobem depois de uma forte queda, sobe com bastante força, ou seja, cria daqui a uma semana, 10 pregões, um novo momento para uma próxima venda, perfeito? É por isso que está tão difícil, mesmo tendo esses papéis aí, um ou dois ou três papéis aí numa intensidade mais forte de queda, por isso que não está sendo tão fácil fazer venda em outros papéis, né? Porque o mercado já está muito esticado para baixo quando o repique é com força e também porque os papéis mais fortes precisam de mais queda de mercado para resolver cair. Se você observar bem, ontem na minha grade de cotações no final do dia, apesar do mercado ter caído bem, tinha um monte de papéis no positivo, tá? Então, quando você pega lá e vê 8% de queda em Petrobras, ela ajudou a puxar o Bovespa muito para baixo, mas a grande maioria dos papéis tiveram uma queda bem tímida e alguns até alta. Então, esse é um momento muito complicado para iniciar novas vendas. A gente tem que tomar, inclusive, bastante cuidado com elas, tá? Vamos lá começar a responder as perguntas de vocês, já passaram algumas. Então vamos falar. Vamos começar com BBAS comprado, que é o pedido aí do VAG. Cara, aqui assim, o que eu vou te falar é o ponto de stop, cara. Abaixo de 12,49 não vale a pena ficar. É muito difícil estar comprado na tendência de baixa e conseguir tirar dinheiro disso, né, no longo prazo. Então, desejo boa sorte, uma operação bem difícil. Portanto, eu não deixaria o stop muito longo, ou seja, se perder a mínima de ontem, eu já sairia da operação, tá? Sabesp para swing trade, ou seja, para iniciar a operação. Olha, a Sabesp para swing trade vale, a gente pensar em início de operação, é um gráfico muito difícil, eu falo isso todo dia para vocês. Acima desse ponto, 19,62, tá ok? É importante que você tenha um fundo aqui para colocar o stop, porque hoje o stop, ele, se bem postado, ficaria aqui, né, num gráfico de análise técnica, né? Então, se tivermos aqui mais uns 2 ou 3 pregões para romper esse ponto, você vai pegar o fundo dessa consolidação para colocar o stop. Pode ficar interessante, portanto, tá? CTIP 3, era uma que eu queria comprar essa semana, né? Semana passada a gente fez uma operação nela, felizmente encerrou a operação, né? Foi muito bom ter encerrado porque ela caiu. E agora a gente queria comprar no rompimento de 39, mas ela não passou os 39, felizmente. Se tivesse passado, a gente já teria tomado stop. E de tal forma que, olha, CTIP não pode perder esse ponto, ô Paulo, porque se perder esse ponto, ela não tem mais tendência de alta e fica ruim de ficar comprado. Portanto, seu stop está aqui, tá? 35,78. E o teu alvo, por enquanto, é essa região de 39,20. Só dá para pensar em muito mais alta no papel se ele tiver esse ponto rompido, tá ok? Pessoal pedindo para dar uma olhada no S&P 500, né? É um prazer, né? Olha só o que fez o S&P 500 ontem, né? O S&P 500 deixou um candle muito parecido com o candle que a gente gosta bastante de ver quando espera que um papel comece a subir, que é um candle que é o martelo, né? Com uma intensidade um pouco menor, é muito parecido com esse. Quando a gente tem esse padrão aqui no gráfico, e se confirmado com uma nova máxima no dia seguinte, né, é muito importante observar a possibilidade de uma correção da tendência em andamento. E o S&P 500 parou no ponto certo, né, porque quando a gente coloca o gráfico semanal,
a gente percebe que, eu até tinha brincado com vocês ontem, né, aquilo que a gente sempre fala aí quando vai falar de um ou de outro ativo, S&P 500 abaixo desse ponto é a região que a gente chama de Deus me livre, né? Então ontem ele bateu nessa região e repicou com bastante força, tá? Então, sim, o S&P está puxando bastante para baixo, sim, na virada a partir do dia 5, que foi o primeiro dia do S&P, não, o dia 4, né? Ele já acumulou uma queda ontem, em determinado momento, de quase 11%, né? Que é exatamente o que caiu o Ibovespa, só que ele se recuperou bastante. No final do dia terminou muito bem. É muito importante entender como é que vai ser o pregão hoje, porque se for um pregão de recuperação, pode trazer para o S&P também aqui uma subida, pelo menos até as médias móveis, tá? Então, é claro que precisa de confirmação, mas a última leitura que a gente tem do S&P é que talvez nele tenha chegado um ponto aí de passar por uma correção. Hoje o futuro está negativo, então vale ver se essa alta de ontem vai ser confirmada hoje, que é quando a gente consegue ter uma ideia um pouco melhor do que vai fazer aí o mercado, nesse caso o mercado americano, tá ok? Vamos lá, comprei 704 a Vale, visando um curto prazo. Perfeito, boa sorte aí, ô Cris, tá? Vamos lá. 4,27 não é um número que sofreu ajuste por 15 anos, não serve como referente. Então não use, né? Eu realmente acho que se você acha que não serve como referência, não usa esse número, pronto, acabou. E eu acho que serve, né? E de certa forma, né? O que a gente tem que fazer no mercado, eu não vou te criticar porque você acha que não serve, né? Eu tenho vários amigos que olham um gráfico comigo com o qual eu discuto o mercado, que às vezes fica falando de gráfico ajustado e gráfico não ajustado, tá certo? Então o que eu falo para ele é a mesma coisa que eu falo para vocês. Se você não gosta de um determinado indicador, de um determinado tipo de gráfico ajustado, de gráfico não ajustado, não use isso, né? O que você tem que fazer é utilizar o que te dá certo, o que dá certo para você, o que te faz ganhar dinheiro no longo prazo. E eu vou te contar uma coisa, eu já vi gente ganhar e perder dinheiro usando tudo quanto é tipo de coisas que você nem imagina, né? Até estudar fases da Lua, eu já vi gente fazer trade pensando nisso, tá certo? Eu já vi gente ganhar dinheiro utilizando planilha de Excel. Eu já vi gente perder o dinheiro contratando os caras mais inteligentes do Brasil e botando esses caras para desenvolver robô e esse cara perdeu o dinheiro, né? Então, se dá dinheiro utilizar o gráfico ajustado, ótimo. Se dá dinheiro para você utilizar o gráfico não ajustado, ótimo, tá? Mas não fala que não serve, pode não servir para você, para outras pessoas pode ser importante, tá? Então, eu entendo isso muito bem. Por exemplo, tem um indicador que eu não gosto para mim, que é o IFR. Ele não serve para mim, eu não vou falar para vocês que não serve para vocês, porque tem muita gente que gosta e ganha dinheiro utilizando esse indicador, né? Fica só uma dica em relação a isso, tá? Vamos lá, André, CETIP e RADL estão muito esticadas também. Vamos falar aqui da RADL3, tá? Da CETIP a gente já falou. A RADL3 é um ativo em tendência de baixa, né? Ela rompeu o fundo anterior. Então, a RADL não está muito esticada, né? O que importa é o seguinte, pessoal, né? O que a gente tem que observar, o que eu observo nas minhas operações. Aqui você tem uma perna muito grande, tá certo? Quando você tem uma perna muito grande, é muito provável, porque a gente tem que sempre acreditar na tendência, né? Que você tem uma repetição dessa perna. Só que antes disso, o mercado tem que descansar e tomar fôlego, tá certo? Então, o que a RADL fez é exatamente o que a gente quer que todo o mercado faça, que passe por uma correção para iniciar mais uma perna de queda. André, você deseja isso? Cara, pessoalmente não, mas eu acho que não dá para eu falar para vocês aí alguma coisa que seja diferente da tendência em andamento. Então, eu prefiro que não aconteça isso, mas se for essa a tendência, eu não vou ficar aqui falando para vocês que vai acontecer outra coisa, tá? Por que então a gente não faz trade em RADL? Cara, eu não fiz trade em RADL nesse rompimento, provavelmente porque eu não vi, porque se tivesse visto a condição, não teria nenhum problema em indicar esse ativo, tá ok? Bom dia, BR Malls para compra. Cara, BR Malls, eu até consigo olhar, mas para compra, por enquanto, tá difícil, né? Ela fez também uma perna de queda muito forte,
de quase 30%, quebrou um pedaço da consolidação e ela está num ponto em que, se a gente tiver um pivô no gráfico de 60 que faça sentido, a gente vai pensar em venda e não em compra por enquanto, tá? Até torço para ela recuar um pouco mais, para ela subir um pouco mais antes de vir para uma forte queda, mas eu não pensaria numa numa nova operação, numa operação de compra aqui com ela não, tá? Vamos lá. Uma alta do dólar poderia deixar a Bolsa Brasileira mais barata em dólar, ficando mais atraente aos investidores estrangeiros, poderia vir aí o repique esperado. Bicudo, a partir de fevereiro, a gente vai fazer um vídeo explicando um pouco mais de cenário macro e falando para vocês de alocação, né? É claro que isso talvez não seja tão interessante para o trader que opera direcional, mas eu tenho certeza que vai ser muito interessante para quem tem o dinheiro do risco, mas tem também o dinheiro do investimento, né? Então a gente vai vir aqui, a gente combinou ontem isso, provavelmente até o 5º dia útil do mês a gente vai trazer para vocês esse relatório de alocação, vai pegar num dia desse aqui que a gente está falando como hoje e vai separar os últimos 15 minutos para falar sobre isso, tá certo? Esse relatório de alocação é muito rico, tem muitas informações. A gente pega lá por perfil de investidor e coloca se você tem que ter mais ou menos exposição para determinado classe de ativo, desde a renda fixa até a renda variável, por perfil, né? E uma das coisas que a gente tem nesse relatório de alocação é o preço da Bolsa Brasileira, a média do preço da Bolsa Brasileira, tendo como base o lucro das empresas, perfeito? Então, às vezes a gente escuta dizer que a Bolsa está barata simplesmente porque há 4 anos atrás ela estava a 70 mil pontos e hoje ela está a 30 e poucos mil pontos, perfeito? Mas o problema, e isso você tem que analisar junto, é que o lucro das empresas brasileiras, quando ela estava a 70 mil pontos, é muito diferente, né, com o lucro das empresas brasileiras hoje. Hoje o lucro das empresas brasileiras é muito menor. Então a gente traz uma linha que é exatamente o preço por lucro médio do Ibovespa dos últimos 10 anos, né? E a gente percebe, olhando essa linha, que apesar de alta de dólar, apesar de uma série de coisas que podem, de certa forma, a gente achar que faz parte desse cenário aí, que o investidor olha, a Bolsa Brasileira não está barata, se a gente leva em consideração o lucro que as empresas têm. E lucro é a coisa mais importante, né? Que no final das contas, quem está investindo em renda variável quer saber do lucro, né? Então, ela está um pouco abaixo do preço médio que sempre esteve nos últimos 10 anos, ou da média dos últimos 10 anos, mas ela não está no pior ponto. A gente já teve pontos em que ela esteve mais baixa do que isso, tá? Então, não sei se vai ser esse a virada do interesse do investidor para entrar em bolsa novamente, não, tá? Vamos lá. Entrei em Lame 4 e São Martinho, quais os tops e alvos para a carteira mensal? Paulo, eu não sei de que carteira você está falando, tá? Eu não tenho carteira mensal nenhuma, o meu negócio é sempre semanal, a gente está atualizando essa lista. Se for a carteira que a XP indica, é uma carteira baseada em fundamento, né? O fundamento, ele não tem um stop no preço, e sim valor de empresa, tá? Então eu acho que, se for o caso da carteira mensal, aguarde a próxima carteira, onde você vai ver lá se teve modificação nas indicações ou se não teve modificação nas indicações, tá? Isso vai ser, neste caso, realinhado mês a mês, tá ok? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, que está acabando o nosso tempo. Hipermarcas vendido, vamos lá falar de hipermarcas vendido. Pois é, esse é um ativo, né, que até semana passada cabia uma compra, né? Olha só, hipermarcas até semana passada, eu vou tirar aqui os candles dessa semana, né? Parecia que veio na média móvel de 72 para pegar gás depois de uma forte subida, né? E que a partir daqui poderia virar para cima e vir aí, quem sabe, testar os topos, né? Mas essa semana ela perdeu força, furou o fundo dessa consolidação ontem, voltou e deixou um candle muito bonito, tá? Então, se você não vendeu ainda, melhor, tá? Mas se esse candle bonito não for confirmado hoje, hipermarcas cair abaixo desses 20, 25, dá para pensar numa venda. Você pode ter aí um início de movimento aqui no caso da hipermarcas, tá ok?
Vamos lá, Alpa 4 ganhando força, né? Bastante gente ontem olhando esse ativo. Perfeito, olha só, Alpa 4, ela ainda não tem no gráfico diário um momento tão bonito, mas tem no gráfico de 60 essa condição. Então, para quem principalmente gosta do gráfico de 60, o rompimento desse topo em 765, eu acho que oferece uma boa oportunidade, tá ok? Então você percebe que essa região é uma região aí de forte resistência, tá? Talvez tenha até um pouco mais de resistência mais aqui em cima, mas aí você vai ter que esperar demais para entrar, acaba ficando um alvo muito pequeno, tá? Eu acho que a partir desse ponto dá sim para pensar em compra. Talvez o que você pudesse fazer é esperar o rompimento da máxima de ontem, com stop que não precisa ser longo, pode ser aqui abaixo de 7,36, tem um belo potencial de alta aí o ativo neste gráfico de 60 minutos. Talvez para o gráfico diário a gente ainda esteja falando aí de alvos muito pequenos, mas é uma questão só de reajustar os stops. Um stop menor no gráfico de 60 minutos é o mais provável, né? Então, assim como um alvo menor do que tem no gráfico diário. E aí, se você gosta desse gráfico de 60 minutos, dá para ajustar tudo isso e tentar uma operação, perfeito? Bom, já deu meu horário, são 9h45, preciso ir lá parando no investidor, convido todo mundo a participar também. Se vocês forem para lá, eu ficarei pouco lá hoje, eu tenho que terminar um e-book de um evento que a gente vai fazer, que a gente comentou ontem com vocês, que é o Onde Investir em 2016, evento que será online, e a gente vai oferecer um e-book para alguns participantes, e a gente está terminando de fabricar isso, mas eu vou estar lá com o pessoal e fica o convite, entrando na sala da XP, na aba Educação, a Arena do Investidor. Durante todo o pregão vamos estar lá à disposição de vocês. Um grande abraço, pessoal, e até mais. Tchau!